Olá, querido em Cristo, graça e paz. Para você compreender melhor a complexidade destes conflitos, deste terrorismo todo que ocorre no Oriente Médio, envolvendo o Hamas, os palestinos e os israelenses, você precisa conhecer as raízes históricas e genéticas desses conflitos. E para isso você precisa voltar a 4.000 anos aqui atrás. O Oriente Médio é uma região geográfica que envolve ali todo o mar Mediterrâneo, chegando até ali ao Golfo Pérsico. E o Oriente Médio é uma região multicultural, multinacional, multirreligiosa e multiétnica. E a Palestina é uma região geográfica dentro do Oriente Médio, que se divide em duas partes. Duas partes, é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Entendeu? E a Cisjordânia. E para você compreender melhor esses conflitos, é preciso você voltar a 4.000 anos aqui atrás. Os Hamas, eles querem a desocupação da terra de Palestina, entendeu? E a extinção total de Israel, dos israelenses. Mas é preciso que haja um entendimento de que Deus, através de uma aliança que ele fez com Abraão, ele deu à descendência de Abraão a terra prometida, e que posteriormente veio a ser a terra de Palestina. E ele prometeu também fazer da nação de Israel uma nação sacerdotal. E a função do sacerdote é missiológica, ou seja, é levar Deus aos povos, é levar Deus para as nações, para que as nações sejam abençoadas. Porque Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você começa a compreender o porquê desse antissemitismo todo, de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta aversão. Não é isso? A aliança que Deus fez com Abraão, ela profeticamente, tipologicamente aponta para Cristo. E o único que pode pacificar as relações entre Hamas e Israel é Cristo. Só ele pode transformar este terrorismo que está acontecendo no Oriente Médio numa situação de paz e de harmonia. Rapidinho, vamos voltar a 4.000 anos atrás. Vamos fazer uma viagem. Viagem longa essa, 4.000 anos atrás, fazer em 5 minutos. Olha, vamos fazer uma análise genealógica de Abraão e do povo hebreu. Abraão coabitou com uma escrava chamada, qual é o nome dela mesmo? Agar, não foi? Agar. Nasceu um menino, um filho chamado Ismael, que na realidade não era o filho da promessa. Esta junção carnal de Abraão com Agar foi uma precipitação que teve consequências desastrosas. Só que Ismael tornou-se o progenitor ancestral dos árabes, não dos islâmicos, porque o islamismo é uma religião. E todos, quando se convertem ao islamismo, se torna islâmico. É isso? Então, os árabes são descendentes de Ismael. E a Bíblia cita o nome de 12 filhos que nascem de Israel. 12 príncipes que descendem de Ismael. Então, Ismael, os árabes são descendentes de Ismael. Mas Abraão teve um outro filho com a sua esposa legítima, Com Sara, ele teve Isaac, o filho da promessa. Isaac tornou-se o progenitor, o ancestral dos hebreus, do povo de Israel, do povo judeu. Aí você veja aí
as raízes, né, as raízes genéticas e históricas desses conflitos que ocorrem hoje no Oriente Médio, né? Mais precisamente ali na Palestina, né? No Oriente Médio, pela disputa da Palestina. Olha, Isaac teve 2 filhos, né? O primeiro chamou Esaú, né? O segundo Jacó. De Esaú descendem 2 povos, os Edomitas e os Amalequitas. Esses 2 povos são opressores do povo de Israel. Eles são opressores. E esses 2 povos, hoje, eles habitam na região da Palestina. Aí você começa a compreender melhor a complexidade desse conflito e desmistificar alguma coisa, né? Mas ele teve também outro filho chamado de Jacó, não foi? Jacó teve junção carnal com 4 mulheres, né? Ele coabitou com 4 mulheres, aí nascem 12 filhos. Desses 12 filhos surgem as 12 tribos de Israel. Jacó teve uma luta com um anjo lá no vale, que na realidade não era um vale, era um val, né? Era um val chamado de Jaboque. E Jacó lutou com um anjo. Logo, ele percebeu que não tratava de um anjo comum, devido à força sobre-humana que aquele anjo tinha, né? Ao deslocar a coxa de Jacó. Ele percebeu que tratava-se de uma cristofania, de uma pré-encarnação ou de uma pré-humanização do Cristo. Então, o Cristo pré-encarnado, o Cristo pré-humanizado, mudou o nome de Jacó para Israel. É isso? Jacó para Israel. Olha, é preciso que haja também um entendimento que depois da morte de Sara, Abraão coabita com uma outra mulher, ele tem uma outra esposa chamada Quetura, né? Você vai ver o relato completo em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1. Só que os filhos de Abraão com Quetura não herdaram os bens de Abraão, porque ele colocou todos os seus bens no nome do filho da promessa, que era Isaac. Aí você observa a causa maior desses conflitos que ocorrem hoje na Palestina. A causa maior. Porque Quetura teve 6 filhos. E 6 povos descendem de Quetura, que foi esposa de Abraão. E os povos descendentes de Quetura habitam hoje na Palestina. E eles não herdaram nada de Abraão, quem herdou foi o filho da promessa. Entendeu? Foi o filho da promessa. O sobrinho de Abraão chamava Ló, foi Ló. Ele era sobrinho de Abraão. Né? Só que Ló, ele foi embriagado pelas suas filhas, né? Coisa mais horrenda, né? E as filhas de Ló tiveram relações sexuais incestuosas com Ló. E destas relações incestuosas surgem 2 povos que são abomináveis, detestáveis: os amonitas e os moabitas. E esses povos habitam hoje também na região de Palestina. Aí você começa a compreender a complexidade, a profundidade destes conflitos que ocorrem hoje entre o Hamas e os israelenses. Aí você começa a compreender a coisa, né? Começa a compreender melhor.